Então, boa noite. Já vou compartilhar a área de trabalho. A gente dá início aí à monitoria de análise e processamento de sinais e controle de processos. Então vamos lá, né? Na monitoria de hoje, nós vamos terminar aí a unidade 3. E na semana que vem, a gente vai ter nosso último encontro e a gente vamos fazer exercícios da unidade 4, certo? E aí a gente finaliza aí a monitoria. Vamos dar início aí, ó, exercício número 1. Exercícios da seção 3.2. Determine a TZ, a transformada Z, das sequências x de n é igual a a elevado a n, u de n, e y de n é menos a elevado a n, u de menos n menos 1, apresentadas nas figuras 3.11a e 3.11b, respectivamente, além das RDC correspondentes, que são as regiões de convergência. Vamos voltar lá na teoria. Então, a definição da transformada Z, ela é o equivalente da transformada de Laplace para o tempo discreto. A definição é essa daqui, ó. X de Z é igual a transformada Z de x de n, que é igual ao somatório de n igual a menos infinito até infinito, de x de n vezes Z elevado a menos n. A região de convergência que ele pede também, ó, lá da teoria, né? Uma vez que a transformada Z é uma série de potência, ela precisa estar associada a uma faixa de valores de Z para os quais x de Z converge, conhecida como região de convergência. Um outro aspecto importante aí, ó, é que o Z, essa variável aqui, ó, é um número complexo, ó. Ele é o E elevado a J ômega, certo? Se eu substituir, ó, faço a transformada Z e substituo o valor de Z igual a E elevado a J ômega, eu encontro a transformada de Fourier de tempo discreto. É basicamente o mesmo processo do tempo contínuo. Só que lá é Laplace com Fourier. Aqui é a transformada Z com Fourier. Certo? Então, vamos dar início aí, né, ao exercício. No primeiro sinal é esse aqui, né? X de n é igual a elevado a n, u de n. X de n é igual a elevado a n, u de n. Vamos aplicar aqui a transformada z. Essa daqui é a fórmula, né? O u de n é a função degrau, né? Em tempo discreto. Ela é igual a 1 para n maior ou igual a 0 e 0 para n menor que 0. Então, para valores de n menores que 0, o valor é zerado. Então, eu posso começar aqui, ó, o meu somatório em 0. Então, n vai de 0 até infinito. O x de n é a elevado a n, z elevado a menos n. A fórmula. Vou colocar o expoente aqui, ó, em evidência, vamos dizer assim, né? Vai ficar o somatório de n igual a 0 até infinito, de az elevado a menos 1 elevado a n. E vou abrir aqui o somatório, ó. Então, vai ficar az elevado a menos 1 elevado a 0, mais az elevado a menos 1 elevado a 1, mais az elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Aqui ficou um erro, né? Aqui já não tem mais o sinal do somatório, né? Já fiz o somatório aqui, ó. Depois eu corrijo isso aqui. Beleza. Todo número elevado a 0 é igual a 1, então vai ficar 1 mais az elevado a menos 1, mais az elevado a menos 1 elevado ao quadrado, e assim por diante. Isso aqui, ó, lá da matemática, ó, é uma PG
dessa forma aqui, ó. Então, esse somatório é uma progressão geométrica da forma 1 mais x ao quadrado, mais... Isso aqui é igual a 1 sobre 1 menos x, se o módulo de x é menor que 1. Certo? Então, ó, se eu chamar isso aqui de x, ó, a z elevado a menos 1 de x, e substituir aqui, x de z vai ser igual a 1 sobre 1 menos az elevado a menos 1 para módulo de az elevado a menos 1 menor que 1. Arrumando aqui, ó, o número elevado a menos 1, ó, é o inverso, né? Então, vai ficar 1 dividido por 1 menos a sobre z para módulo de a sobre z menor que 1. Tiro o mínimo aqui no denominador, ó, 1 sobre z menos a sobre z, para módulo de a sobre módulo de z menor que 1. Vai ficar 1 sobre 1, né? O numerador, vezes o inverso do denominador, né? Vezes z sobre z menos a, para módulo de a menor que z. Multiplicando aqui, ó, a transformada z, então vai ser z dividido por z menos a, para módulo de z maior que módulo de a. Aqui, ó, fiz um caso particular, ó, só para colocar um número, ó, quando a vale 1, ó, a gente tem essa transformada aqui, z aqui, ó, z menor que, dividido por z menos 1, para módulo de z maior que 1. Essa daqui, ó, é a região de convergência, ó, é a RDC. E essa daqui é a transformada z do sinal. Outro sinal que ele pede, né, é menos a elevado a n vezes u de menos n menos 1. Ele chamou esse sinal aqui de y de n. Vou aplicar aqui a transformada z, né, que é o somatório de n igual a menos infinito até infinito, de y de n vezes e elevado a menos n. Aqui, ó, eu substituí os valores de n, e a gente pode observar aqui, ó, que de menos infinito até o valor menos 1, ó, o valor da função, o valor de u de menos n menos 1 é 1. A partir daqui, ó, o valor zero, né? 0, 1, 2, 3, e daí para o infinito, o valor é zerado, ó. Então, o meu somatório vai de quanto? De menos infinito até menos 1, porque daqui para frente é tudo zero. Vou substituir aqui a função, ó, menos a elevado a n vezes e elevado a menos n. Coloco o menos para fora aqui do somatório, ó, vai ficar menos o somatório de n igual a menos infinito até menos 1, de a elevado a n e elevado a menos n. Vou colocar aqui o n, o expoente n em evidência, ó. Vai ficar menos, somatório de n igual a menos infinito até menos 1, de az elevado a menos 1 elevado a n, e vou abrir aqui o somatório, ó. Az elevado a menos 1 é menos, né, de menos infinito, mais az elevado a menos 1 menos 3, mais az elevado a menos 1 elevado a menos 2, mais az elevado a menos 1 elevado a menos 1. Né, que esse aqui é o limite superior. Tiro do parênteses, né, vai ficar com o sinal invertido. E se eu fizer o seguinte, ó, se eu colocar aqui, ó, numa ordem crescente agora os expoentes, ó, com sinal positivo, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3. E aqui, ó, e subtrair 1, ó, 1 menos 1 vai dar 0, vai ficar o mesmo valor que está aqui em cima, ó. Só que aqui, ó, nessa ordem aqui. Então, eu posso dizer, ó, que esse somatório aqui, ó, é igual a esse somatório aqui, ó. 1 menos o somatório de n igual a 0 até infinito, de az elevado a menos 1 elevado a menos n. Isso aqui, ó, nesse formato, vai ficar, ó, a elevado a menos n, z elevado a n, coloca um n em evidência, o elevado a menos 1, z elevado a n. Isso aqui vai ficar no mesmo formato, ó, da PG que a gente viu aqui, ó. E aí eu posso escrever ela desse jeito, ó, 1 sobre 1 menos x. Vai ficar 1 sobre 1 menos o que está aqui dentro, ó, a elevado a menos 1 vezes z. 1 menos isso aqui, né? Para esse valor aqui, ó, a elevado a menos 1 vezes z em módulo ser menor que 1. Agora aqui, ó, trabalhando aqui, ó, esse polinômio, né? Aqui eu tiro o mínimo, vai ficar 1 sobre a menos z sobre a, que também vou arrumando aqui, né? Módulo de z sobre a menor que 1, módulo de z sobre módulo de a menor que 1. Passo o a para cima, tiro o mínimo aqui, ó. Az menos a, corta, corta, vai ficar menos z sobre a menos z, ó, para módulo de z menor que a. Coloco o menos em evidência, então vai ficar z sobre z menos a para módulo de z menor que a, ó. Repara que ficou, ó, a mesma transformada z da anterior, ó. Z sobre z menos 1. Z sobre z menos a, o caso particular, né, z sobre z menos 1. E aqui é a mesma coisa, ó, z sobre z menos a, ó.
Se eu colocasse um caso particular, né, A igual a 1 ficaria igual. Só que a região de convergência é diferente, ó. Essa daqui, ó, o módulo de Z é maior que A. E essa aqui, o módulo de Z é menor que A, ó. Tem duas diferenças. O zero são as raízes do polinômio do numerador, ó. Então, você só tem um zero, Z igual a zero. E o polo são as raízes do polinômio do denominador. Z menos A igual a zero, Z igual a A. Então, é só um polo também. Tanto de uma função quanto da outra. Aqui mostra, ó. A primeira função era essa daqui, ó. Né? Para A igual a 1, daria esse sinal aqui. Se eu substituísse os valores. E lá mostra o quê? Ó, que a região de convergência é o quê? Ó, o módulo de Z, ó, essa parte que está de cinza, ó, é maior que o módulo de A. Ela é representada na forma de uma circunferência. Aqui, ó, o módulo de Z é maior que o módulo de A. E aqui, ó, já nessa outra aqui, na Y, se eu substituísse aqui os valores, eu ia encontrar essa função aqui, ó. 3 menos 2 menos 1, daqui para frente era zerado. E a transformada Z seria a mesma, né? Só que aqui, ó, a região de convergência, ó, é essa daqui, ó. O módulo de Z é menor que o módulo de A, ó. Então é a parte de dentro. Como que a gente representa os zeros e polos? O zero se representa por uma bolinha, ó. O zero das funções, ó, é em Z igual a zero. Aqui, e o polo é o mesmo, ó. Em Z igual a, os polos a gente representa com um X, com uma cruz. Exercício número 2. Questão 1 da seção 3.2. A região de convergência é necessária para definir o intervalo de valores em que a TZ converge. Além da RDC, é preciso determinar uma expressão algébrica para TZ. Sequências de tempo discretos, distintas, podem inclusive apresentar expressões algébricas idênticas, mas com RDC diferentes. Foi o que a gente acabou de ver no exercício número 1. Determine a RDC e os polos da TZ do sinal de tempo discreto. Então, esse aqui é o sinal de tempo. Ele quer saber o RDC, né? A região de convergência, e os polos da TZ. Então, vamos pegar aqui a função e jogar lá na fórmula da transformada Z. Então, x de n é igual a 1 sobre 2 elevado a n u de n, mais 1 sobre 4 elevado a n u de n. Esse aqui é o sinal. A definição da transformada Z... Ah, não, aqui a gente não vai jogar na definição da transformada Z, não. A gente já vai jogar na tabela, certo? Lá no livro tem as tabelas, né, os pares de transformadas. Então, eu vou aplicar a transformada do lado esquerdo e do lado direito. Então, vai ficar aqui, ó, a transformada Z do lado esquerdo e do lado direito, né? A soma da transformada Z... né, a transformada Z da soma é a soma das transformadas Z. Aqui, ó. Jogando lá na tabela do livro, ó, 1 sobre 2 elevado a n, o de n vai ser Z dividido por Z menos meio, para Z, para o módulo de Z maior que meio. Certo? É A elevado a n, o de n é Z sobre Z menos A para o módulo de Z maior que A. Então, isso aqui está lá na tabela dos pares de transformada Z. E Z, transformada Z de 1/4 elevado a n, o de n é Z sobre Z menos 1/4, módulo de Z maior que 1/4. Então, esse aqui eu vou substituir aqui, né, os valores da transformada Z para achar a transformada Z de x de n, x de Z. E aqui eu já posso fazer o RDC, ó. Porque aqui, ó, dessa primeira aqui, ó, eu sei que o módulo de Z tem que ser maior que meio. O módulo de Z tem que ser maior que meio. E o módulo de Z tem que ser maior que 1/4. Então, é uma intersecção aqui, ó. Certo? Lá da matemática também, o que é uma inequação modular, ó? Módulo de Z maior que meio, o Z, ou ele é maior que meio, ou ele é menor que 1/2, né? É união. E aqui, ó, o módulo Z é maior que 1/4, ou o Z é maior que 1/4, ou o Z é menor que menos 1/4. Se eu fizer a intersecção desses dois aqui, ó, desses dois intervalos, ó, eu vou encontrar o quê, ó? Que o Z tem que ser maior que meio, ou o Z tem que ser menor que meio. Então, ó, o módulo de Z tem que ser maior que meio. Então, essa daqui é a RDC, ó. Aqui a gente já consegue encontrar a RDC, ó, módulo de Z é maior que meio. Então, ou é a letra A, ou é a letra D.
Agora vamos terminar a transformada z aqui, né? Substituindo aqui os valores, ó. Z dividido por z menos meio, mais z dividido por z menos 1/4. Tira o mínimo aqui, né? Z menos meio vezes z menos 1/4. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. E vou tirar do parênteses aqui, ó. Tira do parênteses. Vai ter esse formato aqui, ó. Une aqui, ó, z ao quadrado com z ao quadrado, junta, 2z ao quadrado, menos 1/4 menos meio, menos 3/4 de z. Aqui coloquei o z em evidência, ó, 2z menos 3/4 dividido por z menos meio sobre z menos 1/4. Essa aqui é a transformada z do sinal. Os polos são as raízes do denominador, ó. Quais os valores de z cujo polinômio do denominador é igual a zero, ó. Aqui é fácil ver, ó, vai ser z, vai ser meio e 1/4, ó. Então, esses dois aqui são os polos. Z1 igual a meio e Z2 igual a 1/4. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Aqui, ó, ele mostra também aqui, ó, as regiões de convergência, ó. Para esse primeiro caso aqui, o módulo de Z tem que ser maior que meio. Então, como que a gente representa isso aqui, ó? Vai lá no plano complexo, né? Aqui, ó, a gente representa aqui, ó, o polo, né, meio, e aqui uma circunferência de raio meio. E o módulo de Z são os valores maiores que meio. E dessa segunda aqui, né, parcela, ó, o módulo de Z tem que ser maior que 1/4. Então, vem aqui, ó, representa ó, uma circunferência com raio 1/4. Então, são os valores maiores que 1/4. Como tem que ser a interseção dessa com essa, ó, tem que ser os valores maiores que meio, ó. Porque aqui, ó, entre 1/4 e 1/2, ó, não entra. Porque só tá aqui, né? Só tá aqui, né? Aqui não tem, ó. Então, essa daqui é a região de convergência, essa que tá de cinza. Aqui os polos, tá vendo, ó? Marcados com X, e aqui o zero. Na verdade, ela tem dois zeros, né? Aqui ela só marcou um zero aqui, ó. Z igual a zero, mas tem o outro Z, que ele não pediu para calcular. 3. Vamos lá. Questão 3 da seção 3.2. Sistemas de tempo discreto podem ser analisados usando-se a TZ de uma forma bastante similar às transformadas de Laplace e de Fourier. Consideramos para isso que o sistema possua resposta ao impulso h de z igual a transformada z de h de n. E os sinais de entrada e saída sejam xn e yn respectivamente. A partir da propriedade de convolução, a saída no domínio z desse sistema é calculada como y de z é igual a x de z vezes h de z, a partir da qual determinamos a saída no tempo discreto aplicando a TZ inversa. A relação entre a TZ dos sinais de saída e entrada é chamada de função de transferência ou função do sistema. Então, ele pede para determinar a função de transferência de um sistema linear de tempo discreto, modelado por y de n igual a menos 5/6 de y de n menos 1, mais o sexto de y de n menos 2, igual a x de n, e sua sequência de resposta ao degrau. Considere a saída como y de n e a entrada como x de n. E essas aqui são as alternativas. Aqui também a gente vai jogar, né? Vamos aplicar a transformada z do lado esquerdo e do lado direito. Do mesmo jeito que a gente faz transformada de Laplace. E vamos lá da teoria, ó, as tabelas, né? A propriedade aqui do deslocamento no tempo e esse par aqui de transformada z, que a gente até já usou no exercício anterior. Então, o primeiro passo, né? A gente pega aí o sinal de tempo discreto, né? Diferenças discretas aqui. Aplica a transformada z do lado esquerdo e do lado direito. Ó, a transformada z da soma, né? É a soma das transformadas z. Então, tira aqui as constantes. Vou aplicar a transformada z aqui, ó. Jogando aqui na tabela, ó. Que é a transformada z aqui, ó. X de n menos n0 é z elevado a menos n0, x de z. Isso aqui que a gente vai fazer, né? Aqui vai ser o y de z, o x de n vai ser x de z. Aqui, ó. N menos n0, ó. Z elevado a menos n0, y de z, ó. Menos 1. E aqui, z elevado a menos 2, y de z. Agora eu posso colocar o y em evidência, ó. Y de z, ó. Aí eu vou conseguir, ó, encontrar, ó, y é a saída, x é a entrada. Então, ó, isolo ele aqui, passa o x para baixo, passa isso aqui para baixo. Então, eu tenho aqui a função de transferência, ó. H igual a y sobre x.
Então, h é igual a 1 sobre 1 menos 5 sextos de z elevado a menos 1 mais 1 sexto de z elevado a menos 2. Agora a gente vai fazer da mesma forma que faz em transformada de Laplace. Ó. Vamos pegar esse polinômio aqui do denominador. Ó. 1 menos 5 sextos elevado a menos 1 mais 1 sexto vezes z elevado a menos 2. Só alterei aqui a ordem das parcelas, para vocês repararem, ó, se isso aqui fosse um x, ia ficar 1 sexto de x ao quadrado menos 5 sextos de x mais 1, uma função do segundo grau. Ó. Uma função do segundo grau. Então, eu vou fatorar ela como uma função do segundo grau. Vou pôr 1 sexto aqui em evidência, ó, certo? Para ela ficar aqui nesse formato, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Que vai ser o quê? Ó? X menos x1 vezes x menos x2. As raízes, né, na fatoração. Jogando aqui, ó, Bhaskara, né, menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, eu vou achar as duas raízes da função do segundo grau, ó. Vai dar menos 2 e 3. Então, substituindo aqui, ó, eu posso escrever isso aqui, ó, nesse formato, ó, 1 sexto vezes e elevado a menos 1 menos 2 vezes e elevado a menos 1 menos 3. Como se isso aqui fosse um x, né? Então, eu vou substituir aqui no polinômio do denominador esse valor aqui. Certo? Aqui, ó. Para a gente voltar à tabela, a gente tem que trabalhar um pouco a álgebra aqui, ó. Aqui é 1 sexto. Eu posso dividir aqui, ó, ficar meio para cá e 1/3 para cá, ó, porque 2 vezes 3 vai dar 6. Então, aqui, ó, ficou o 2 embaixo, o 3 embaixo do 3, ó. Arrumando aqui, ó, se eu dividir os dois lados por 2, vai ficar, ó, 1 sobre 2z menos 1 e 1 sobre 3z menos 1. Vou tirar o mínimo aqui, ó, 2z, vai ficar 1 menos 2z, aqui 3z, 1 menos 3z. Vou colocar aqui, ó, 1 sobre z ao quadrado em evidência, ó, porque z e z dá z ao quadrado, passo para cá. Então fica 1 menos 2z sobre 2 e 1 menos 3z sobre 3. Esse z ao quadrado eu vou jogar para cima, ó, z ao quadrado, certo? E aqui eu vou dividir, ó, 1 meio menos, corta, z, e 1/3 menos z. Aqui vou colocar o meio em evidência, então vai ficar o menos meio mais z, vou colocar o menos em evidência, quer dizer, menos 1/3 mais z, menos com menos dá mais, vou só inverter aqui as parcelas, ele vai ficar nesse formato aqui, ó, z ao quadrado dividido por z menos meio vezes z menos 1/3, ó. E aqui, ó, a gente pode ver facilmente, ó, o zero, ó, z tem que ser igual a zero, é a raiz do denominador. E os polos, ó, é meio e 1/3, ó. São os valores que zeram o denominador. Os polos da função. Só que lá nas respostas ele não quer o y... aqui, ó. Ele quer o YZ na forma de frações parciais, ó. Ah, não, aqui não. Ah, não, o YZ a gente já achou, né? Vamos lá, ó. É z ao quadrado dividido por z menos meio vezes z menos 1/3. Z ao quadrado dividido por z menos meio, z menos 1/3. Então, é a letra... Aqui a gente já sabe, né? Vai ser a letra B, ó. Mas aí a gente vai continuar para chegar nessa resposta aqui, ó. O y de n. Vamos lá. Agora a gente tem que fazer igual a gente faz em Laplace, né? Ele pede para... Aqui, ó. Resposta ao degrau. Ele quer a resposta ao degrau. Então, a entrada é uma função degrau. Né? O x é o u, né? X de n é u de n. Bato a transformada z dos dois lados aqui, ó. Então, x de z vai ser z sobre z menos 1 para módulo de z maior que 1. E vou substituir aqui no... O h é o y sobre x, né? A gente já tinha visto isso lá no início. O h é o y sobre x. Substituindo aqui no x esse valor aqui, ó. Vai ficar, ó. Y sobre z menos 1 é igual a z ao quadrado sobre z menos meio vezes z menos 1/3. Aí passo isso aqui multiplicando, né? E esse z aqui eu vou passar dividindo. Por quê, ó? Diferente lá de Laplace, geralmente eu faço a transformada inversa
Z, né, a antitransformada Z, ó, de Y sobre Z, porque são os valores que a gente encontra na tabela, ó. Então, eu vou passar esse Z dividindo, vai ficar, ó, Y de Z sobre Z igual a Z ao quadrado sobre Z menos 1 vezes Z menos meio vezes Z menos 1/3. Agora, frações parciais, ó, vou dividir isso aqui em 3, né, e tem que descobrir aqui os coeficientes A, B e C. Aí eu vou tirar o mínimo, aquele sistema, né, tira o mínimo, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Você vai encontrar esse polinômio aqui, tira dos parênteses, junta tudo que está com Z ao quadrado, tudo que está com Z e tudo que está sozinho. Certo? Então, vai dar esses valores aqui, ó. Junto do Z ao quadrado, junto do Z e sozinho. E compara com essa daqui. Ó. Junto do Z ao quadrado, ó, vale 1. Ó, o que está junto do Z ao quadrado vale 1. Não tem nada junto do Z e não tem nada sozinho. Aqui, ó, não tem nada junto do Z, nem tem nada sozinho. Então, os valores têm que ser zerados para ser igual. 3 equações com 3 incógnitas. Então, aqui é só sistema de equações. Né? Esse valor aqui multiplicou tudo por 6, e aqui multiplicou tudo por 6. Foi trabalhando. Né? Isolou o A na primeira equação, jogou na segunda, isolou o B, substitui aqui o A e o B na terceira. Então, vou encontrar, ó, C igual a 1, B é menos 3 e A igual a 3. Substituindo lá o ABC, ó, vou encontrar essa função aqui, ó. Por que a gente tem que pôr esse formato? Porque é nesse formato que está na tabela, ó. Z sobre Z menos A, ó. Z sobre Z menos A, Z sobre Z menos A, ó. Se olhar na tabela, ó, Z sobre Z menos A, ó. É A elevado a N U de N. Então, a gente consegue bater a antitransformada Z dos dois lados, né? Então, batendo aqui, vai dar, ó, U de N, 1 sobre 2 elevado a N, 1 sobre 3 elevado a N, U de N, né? E aqui a região de convergência. Substituindo aqui, ó, o Y de N vai dar 3 U de N menos 3 vezes meio elevado a N U de N mais 1/3 elevado a N U de N, ó. Põe o de N em evidência, eu vou encontrar que é a letra B. E aqui, ó, ele não pediu, mas se tivesse pedido, ó, a RDC seria o quê? A interseção desses três aqui, ó. Certo? Vai dar o quê? Módulo de Z tem que ser maior que 1. Né? Tem que ser... Os três estão maiores, tem que ser o maior do maior. O módulo de Z é maior que 1. Exemplo 4, seção 3.3. Agora vamos lá para os filtros digitais. Né? Projetar um filtro Butterworth digital de ordem 3 e frequência de corte 0,4 pi radianos por segundo e considere período de amostragem unitário. Certo? Indo lá na teoria, ó, esse tipo de filtro aí, ó, filtros Butterworth, essa daqui, ó, em 3.9, a gente tem a fórmula do módulo ao quadrado, tá vendo, ó, da função de transferência do filtro, ó, em função de ômega. Ômega C é a frequência de corte, né? Ômega é a frequência de amostragem, N é a ordem do filtro, certo? Aqui, ó, aqui tem uma representação aqui do espectro aqui, né, da magnitude pela frequência, certo? Aqui, ó, para diferentes ordens. Aqui os polos, ó. Conhecendo a frequência de corte desejada do filtro, temos como calcular 2 n-polos do filtro. Então, os polos do filtro são dados por essa fórmula aqui, ó, PK igual a ômega C, E elevado a J, 2K mais N mais 1 sobre 2N vezes π. Ó, é importante destacar que estes polos estão localizados sobre uma circunferência de raio ômega C no plano complexo S e espaçados de π sobre N radianos. Essa fórmula aqui, a 3.11, é a que define a magnitude em função de S, ó, ômega C vezes o produtório de K igual a 0 até N menos 1, ômega C elevado a N aqui, 1 sobre S menos PK. Essa daqui é para normalizar, certo? E a gente vai usar também, ó, assim que conhecemos a função de transferência do filtro analógico, que é essa daqui, né, em função de S, podemos fazer sua conversão em um filtro digital, né?
No caso dos filtros I e R, que é um desse exemplo, né, a gente vai usar a transformação bilinear. Ó. Em S, a gente vai substituir por 2 sobre o período de amostragem, vezes 1 menos E elevado a menos 1 sobre 1 mais E elevado a menos 1. Uma vez que o mapeamento da variável S no plano Z não é linear, é necessário fazer uma correção na frequência de corte conhecida como pré-warping, que é essa daqui. Ó. O ômega é igual a 2 vezes o arco tangente do ômega vezes TS sobre 2. Esse aqui é analógico, esse aqui é digital. Então, vamos lá. O primeiro passo, a ordem do filtro, né? Ele já disse lá no enunciado, ó, que o filtro tem uma ordem 3. Então, o Nzão das fórmulas, ó, é o 3. A frequência de corte, ó, do filtro analógico, 0,4 pi radianos por segundo. E o período de amostragem, TS, é igual a 1 segundo. É, uma amostra, né? O período de amostragem, uma amostra. Então, aqui, ó, vamos pegar o pré-warping aqui primeiro, ó, esse ômega. Então, ó, o ômega C é igual a 2 vezes o arco tangente de ômega C, TS sobre 2. Então, eu passo 2 dividindo. Vou tirar daqui aplicando a tangente do lado esquerdo. E aqui, ó, isolando, eu tenho o ômega C, que é a frequência de corte, já no digital, né? Então, substituindo aqui os valores, TS vale 1, ômega C vale 0,4 pi. Substituindo, vou encontrar esse valor aqui, ó. 1,4531 radianos por segundo. Essa daqui, se eu jogar nessa fórmula, eu vou ter aqui a fórmula da magnitude do H de ômega ao quadrado, né? Se eu jogar aqui o ômega C é 1,4531 elevado a 6. E aqui nessa fórmula eu vou encontrar os polos, né? Ômega C vezes E elevado a J 2K mais N mais 1 sobre 2N vezes π, como está lá na teoria. O N vale 3, substitui aqui, ó. E o ômega C vale 1,4531. Então, vai ficar aqui, ó, 2K mais 4 sobre 6, né? Simplifica, vai ficar E elevado a J vezes K mais 2 sobre 3 vezes π. Usando a relação de Euler, ó, isso aqui vai ficar cosseno de K mais 2 sobre 3π mais J seno de K sobre 2 mais K mais 2 sobre 3π. Lá da teoria, ó, o filtro vai ter 2 N polos. Tá lá na teoria. A gente acabou de ver aqui, ó. Conhecendo a frequência de corte desejado do filtro, temos como calcular os 2 N polos do filtro. Então, se ele tem ordem 3, ele tem 6 polos. 2 vezes 3, 6. Então, vai ser aqui, ó, 6 valores de polo, ó. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. São 6 polos do filtro. Aí, eu vou substituir nos valores de K, ó, nessa fórmula aqui, ó. Valores, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer os cálculos. Né? Aqui eu substituí, aqui estão os valores em radianos, passei para graus, né? Joguei aqui os valores e encontrei aqui, ó, os 6 polos, P0, P1, P2, P3, P4 e P5. Lá da estabilidade, da disciplina do conteúdo de estabilidade, o que é que ele diz? Ó? Dentre os 6 polos, apenas 3 estão no semiplano esquerdo do plano S, pois suas parcelas reais são negativas. Lá no analógico, né, para ser estável, a parte real tem que ser negativa. Ó. Então, eu só considero esses 3 polos aqui. Esses aqui, a parte real é positiva, então eles não vão. Então, é só o P0, o P1 e o P2. São os 3 polos aí. E vamos jogar aqui, ó, na fórmula do H de S, que é o ômega C, 1,4531 elevado a N3, vezes o produtório, de K igual a 0 até N menos 1, que dá 2, né, de 1 sobre S menos PK. Como tem 3 polos, ó, então é 1 sobre S menos P0, vezes 1 sobre S menos P1, vezes 1 sobre S menos P2. Multiplicando aqui, ó, esse aqui é o meu filtro analógico, certo? Agora eu tenho que tirar esse aqui dos parênteses, ó. Aqui eu deixei o cálculo ó, em função das letras, literal, tá vendo? Para não trabalhar com esses números quebrados aqui, ó, só substituir no final. Então aqui fiz esse cálculo aqui, multipliquei essas 3, eu vou encontrar esse polinômio aqui, ó, que é o polinômio que vai estar no denominador. E aí substituir esses 3 valores aqui, ó, P0, P1 e P2. Como a gente já sabe, P0, P1 e P2, só fiz os cálculos aqui. Aqui, ó, você pode fazer uma jogada, ó, quando é número complexo, passar de
retangular para polar, todos eles, ó. Quando for fazer soma, faz o cálculo na retangular, certo? Quando for fazer multiplicação, faz na polar, ó. Multiplica os módulos, soma os ângulos. E quando for fazer divisão, faz na polar também. Divide os módulos e subtrai os ângulos. Facilita, certo? Então, substituí aí os valores e encontrei aqui, ó, o H de S, ó. Esse aqui é meu filtro, é a função de transferência do filtro analógico, certo? É esse valor aqui. Usando o método bilinear, né, no lugar de S, esse aqui é meu filtro analógico, eu vou substituir por 2 sobre TS, o período de amostragem que é 1, vezes 1 menos E elevado a menos 1 sobre 1 mais E elevado a menos 1. Certo? Vou substituir aqui. E aí eu vou encontrar, ó, o H de ômega, o H de Z. Certo? Vou encontrar aqui o H de Z, que também tem que corrigir, né? É o filtro já em função de Z. Certo? Substituindo aqui os valores, aí é só trabalhar a álgebra também, ó. Tem que tirar dos parênteses, tirar o mínimo, ó, passar para cima, arrumar isso aqui, ó, tirar tudo isso aqui dos parênteses, ó. Aí eu fiz aqui separado, ó, as parcelas separadas de cada uma delas, depois tem que multiplicar pelos valores de cada uma. E a gente vai encontrar isso aqui, ó, esse valor aqui, ó, no denominador. Esse aqui no numerador e esse aqui no denominador. Vou ficar esse formato aqui, no numerador e no denominador. Certo? Eu tenho que normalizar, ó. O termo que está sozinho no denominador, eu vou dividir em cima e embaixo por ele, ó, para esse aqui ficar 1, ó. E esse aqui, ó, vai ser o meu filtro digital, certo? A função de transferência do filtro digital. Agora aqui, multiplicando, né? E jogando a transformada, aqui, ó, multiplicando aqui, ó, vai ficar esse polinômio aqui. Vou jogar aqui a transformada Z inversa. Quando a gente joga a transformada Z inversa aqui, ó, a gente vai encontrar esse valor aqui, ó. Certo? A transformada Z aqui também é só olhar lá na tabela da transformada Z, né? Que a gente estava fazendo. Essa aqui, na verdade, né? X de n menos n0 igual a z elevado a menos 0, x de z. Certo? Depois eu só vou arrumar no slide aqui, ó. Só uma observação aqui, ó. Quando passou para... Tá tudo em função de S. Quando passou para S aqui, ó. Aqui tudo ficou em função de Z, né? Então é só substituir. Esse aqui já é o H de Z. Mas o resultado está correto. Aqui também, para plotar o gráfico de amplitude, ó, a gente pega aí o H de Z, ó, e vai substituir o Z por E elevado a J ômega. Certo? Então vai ficar nesse formato aqui. E vamos aplicar aqui, ó, a fórmula de Euler. Certo? Tanto no numerador, que ele vai ficar nesse formato aqui, ó, esse número real mais esse número imaginário, chamei de A mais JB, e no denominador também, ó, vai ficar esse número real e esse número imaginário, ó, C mais JD. Então, vai ficar isso sobre isso. Passa para polar, que fica melhor, né? Divide os módulos, subtrai os ângulos, ó. Isso aqui, ó, vai ser o módulo da função de transferência. Para achar o valor em decibéis, ó, é só fazer isso aqui, ó, 20 vezes o log do módulo de H de ômega. E jogando no Excel, você vai encontrar esse gráfico aqui, ó, que é o que ele dá aí. Uma coisa importante também, ó, na transformada Z, ó, nos filtros digitais, para saber se ele é estável, ó,
os polos da função de transferência têm que estar localizados dentro da circunferência de raio unitário. Ó. Então, você vai traçar uma circunferência de raio 1. Se todos os polos estiverem aqui dentro, ó, o sistema é estável. Ó. Os 3 polos estão dentro da circunferência. Ó. Vamos voltar lá para ver os polos. Os polos da transformada Z, né? De ômega. Vamos pegar uma que está mais simples aqui, ó. Aqui. 3 polos, ó. P0, P1 e P2, ó. Todas elas estão dentro da circunferência. Os 3 ficaram dentro da circunferência. Mas aí a gente tem que olhar aqui, a gente tem que olhar em Z, né? Tem que olhar aqui, ó. Os polos são as raízes do denominador aqui, ó. São as raízes do denominador. Para terminar aí essa parte, vamos lá no exemplo número 5, questão 3 da seção 3.3. O método do janelamento é usado para projetar filtros FR a partir do truncamento da resposta ao impulso de um filtro ideal com alguma função de janela H de N. A resposta ao impulso de um filtro FIR H de N é dada por H de N igual a HD de N vezes W de N, que HD de N é a resposta ao impulso para filtros ideais. Então, projete um filtro FIR, passa baixas, com as seguintes características. Então, aqui, o H de ômega está entre 0,99 e 1,01. Se ômega está entre 0 e 0,4 π. H de ômega menor ou igual a 0,01. Se ômega está entre 0,6 π e π. Assinale a alternativa que apresenta a resposta ao impulso do filtro correto usando a janela de Hamming. Esse aqui é mais simples, né? Aqui, a resposta ao impulso de um filtro FIR, ó. Essa daqui, que foi dada lá no enunciado. E esses valores aqui, ó, HD de N e W de N, ó, são em função da tabela. Ó. Como a função de janela que ele pediu é Hamming, o H de N é esse aqui, ó. Então, é só substituir aqui nessa forma. E como ele quer um filtro, ó, passa baixas, olhando lá na tabela da resposta ao impulso de filtros ideais, ó, a gente acha que o H de D é igual a esse aqui. E aí é só substituir. Certo? Aqui, ó, o H de D e o WN, o W de N. Né? O N, a gente encontra ele, ó, por essa fórmula aqui, ó, em Hamming, ó, através da banda de transição, 3,14 π sobre N. Foi dado lá as características do filtro, né, no enunciado. Então, o que que ele tem aqui, ó? Entre 0,99 e 1,01. Dá 1 menos 0,01, dá 0,99, e 1 mais 0,01, 1,01. E aqui, ó, 0,01. Então, nos dois casos, a atenuação, ó, tanto nessa primeira parte aqui, quanto nessa, a atenuação é de 0,01. Jogando na fórmula aqui da atenuação em decibéis, que é 20 vezes o log de A, eu vou achar que em decibéis é menos 40 decibéis. Ó, a atenuação em decibéis. E aqui, ó, a largura de banda, ó, que ó, para passar daqui para cá, ó, 0,6 menos 0,4 vai dar 0,2. Na janela de Hamming, ó, o delta ômega é igual a 3,14 π sobre N. Então, N vai ser 3,14 π sobre delta de ômega, que vai dar 17,7. Arredondando para cima, ó, a ordem é de 16, ó. Tá vendo? E a frequência de corte está no ponto médio da banda de transição, entre essa e essa, ó. Então, vai ser 0,4 mais 0,6 sobre 2 vai dar 0,5. O ômega de C. Então, agora é só substituir lá nos valores da tabela. O ômega de C vale 5, 0,5 π, né? E o Nzão vale 16. Substituindo aqui, Nzão valendo 16. E o WN é 0,54 menos 0,46, cosseno de 2πn sobre 16 menos 1. Sobre 16 menos 1. Aqui vai dar 15, aqui vai dar 15, aqui vai dar 7,5, ó. Sendo que os valores de N vão de 0 até 15, porque ele tem aqui uma ordem de 16, ó. Conclusão, essa opção aqui é a letra B. 15 e aqui 7,5 e 7,5.
certo? Agora vamos para controle de processos, né? Vamos ver aí a unidade 3, que é a análise da estabilidade de sistemas de controle, certo? Vamos ver aí a primeira parte de teoria, né? Vamos pegar aqui um sistema linear invariante no tempo, um slit. Aqui a gente tem a entrada, o bloco somador, né? Aqui tem um sistema G de S, aqui tem a saída dele, Y de S, e aqui a gente tem a retroalimentação, né? Um sensor, né? Que vai enviando aqui o erro para o sistema. A relação aqui, ó, saída sobre entrada para esse tipo de sistema aqui, ó, vai ser G sobre 1 mais G, né, que a gente já viu das outras unidades. Então, após submetermos o sistema a uma entrada, sua resposta passa por um período transitório e após isso entra em regime permanente. Para a análise da resposta em frequência, estamos interessados na resposta do slit estável em regime permanente. Então, podemos obter a função de transferência do sistema em regime permanente substituindo os S por J ômega. Ó. J é a unidade imaginária. Então, vai ficar ó, Y sobre E, aqui, ó, Y sobre E de J ômega é igual a G de J ômega. Certo? É como se a gente estivesse passando de Laplace para Fourier, né? É o mesmo que a gente fez agora em análise de processos, né? Quando a gente pegava o Z e transformava para E elevado a J ômega. No digital, né? Aqui no analógico, ó, S a gente substitui por J ômega. E aí a gente vai trabalhar com números complexos, ó, quando você substitui S por J ômega. Vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Você pode escrever ela numa forma que a gente chama de exponencial, né? Na forma polar. Aqui para passar de retangular para polar, é essa fórmula aqui, né? E aqui a gente usa muito, ó, também o valor em decibéis, ó. A magnitude aqui, ó, do G em decibéis, que é 20 vezes o log do valor dele linear. E o ângulo, né? Que aparece aqui, ó, na forma polar. Com isso, ó, ele vai ficar tudo em função de ômega da frequência e a gente pode jogar várias frequências aqui, ó, e construir esses diagramas aqui, ó, que é o diagrama de Bode. Escreve Bode, mas a gente pronuncia Bode, né? Então, o diagrama de Bode consiste em um par de gráficos que mostra o comportamento do sistema em relação à amplitude de resposta em um gráfico e a fase da resposta do sistema em outro gráfico. Então, aqui a gente tem a amplitude em decibéis e a fase em graus. Ó. Ambos em função da frequência do sinal de entrada e sempre em regime permanente. E assim podemos avaliar a estabilidade de um sistema em relação à sua margem de fase, que é esse valor aqui, ó, e a margem de ganho, que é esse valor aqui, ó. Como que a gente acha a margem de fase, ó? Você vem aqui, ó, no gráfico da magnitude, ó, e encontra aqui a frequência quando a magnitude é de 0 decibéis, ó. Quando ela é 0, você vem aqui e acha a frequência. Aí, o valor dessa frequência, ó, você bate aqui no gráfico da fase. Quanto falta da fase para chegar em menos 180, ó, é a margem de fase. Já a margem de ganho, ó, você vem aqui, nesse diagrama da fase, ó, em menos 180. Bate lá no gráfico e determina qual que é a frequência. A partir dessa frequência, você vai lá no gráfico da magnitude e vê quanto que está faltando para chegar em 0 decibéis. Então, é assim que a gente determina as margens de ganho e de fase. Ó. A fórmula é essa daqui. Ó. A margem de ganho, que é esse valor aqui, ó, é o inverso de G de J ômega para um valor de ômega quando o ângulo é igual a menos 180. E essa daqui, ó, a margem de fase, ó, vai ser, ó, o módulo de G de J ômega, quando o ômega, né, quando o módulo de G de J ômega é igual a 1 para ômega, quando o módulo de G de J ômega é igual a 1, que seria 0 decibéis, né, para passar para linear igual a 1, menos o MF, que é isso aqui, eu vou chegar em menos 180. Um outro sistema também para entender a estabilidade do sistema é o método do lugar das raízes. Certo? Então, o método do lugar das raízes consiste na utilização do plano complexo, aqui, real e imaginário, para entendermos a variedade de resposta em frequência que um sistema pode ter e, inclusive, sabermos em que circunstância ele pode se tornar instável para tomarmos decisões sobre a escolha de parâmetros do sistema. Então, aqui a gente tem um controlador K, né, esse valor K aqui, e variando esse K, como que vai se comportar esse sistema? Então, a partir da variação de K, a gente vai
marcar aqui no gráfico e ver o comportamento do sistema. A quantidade de trechos do lugar das raízes que tendem ao infinito é a quantidade de polos menos a quantidade de zeros. Ó. Lembrando que polos é o quê? As raízes do denominador. E os zeros são as raízes do numerador. Em um sistema, em um slit, a quantidade de polos sempre é maior ou igual à quantidade de zeros. A gente marca os polos, as raízes do denominador com cruzes, né? Esses xizinhos aqui, e os zeros, as raízes do numerador com as bolinhas. A gente já tinha visto isso. Né? E lembrando também, a gente falou isso na aula passada, mas não pode esquecer, né? A gente também falou agora na aula de análise de processamento de sinais, né? Para que um slit seja estável, é necessário que todos os seus polos possuam a parte real negativa. Certo? No analógico, né? No digital, a gente viu que no plano Z, né? Todos os polos têm que estar no interior da circunferência de raio unitário. Né? No analógico, né? Aqui em controle de processos, né? Que é o plano complexo, né? Para que o slit seja estável, é necessário que todos os polos possuam a parte real negativa. Vamos fazer aí dois exemplos, né? Um de diagrama de Bode e um de método do lugar das raízes. Então, calcular a margem de ganho, mg, e a margem de fase, mf, da função de transferência ft a seguir. Então, aqui está a função de transferência em função de s, né? Lá da teoria, essa daqui. Função de s. Aqui, na verdade, já é em cima da função de transferência, certo? A gente só vai substituir aqui, ó. Para a gente encontrar os diagramas, ó, e calcular o MF e o MG, né? Essas fórmulas aqui. Primeiro passo, a gente tem que chamar o S de J ômega e substituir aqui, ó, no lugar do S, J ômega. Tirar dos parênteses, né? Vou fazer a conta aqui tirando dos parênteses. E lembrando que J ao quadrado é igual a menos 1, né? A unidade imaginária. Então, tirando dos parênteses e juntando aqui, ó, real com real, imaginário com imaginário, ó, eu vou encontrar aqui ó, a função de transferência em função de J ômega. É esse valor aqui. Para colocar naquele formato real mais imaginário, ó, o que eu posso fazer? Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Vou fazendo aqui, ó, tirando dos parênteses. Tirando dos parênteses. Embaixo ficou, ó, quando eu faço essa operação aí, embaixo fica um número real, né? Tudo em função de ômega. E em cima, ó, uma parte é real e uma parte é imaginária. Então, isso aqui é uma outra maneira de escrever, que é mais comum, né? Então, isso aqui é a parte real ó, da função de transferência e aqui é a parte imaginária. Parte real e parte imaginária. Para achar o módulo, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso pegar aquela original, né? Essa daqui, ó. Essa função de transferência e fazer o módulo de cima sobre o módulo da de baixo. O que é módulo? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, eu posso tirar aqui também ó, dos parênteses. Vou juntar os iguais, então eu vou encontrar isso aqui, ó. O módulo vai ser 1 dividido pela raiz quadrada de 0,04 ômega sexta mais 1,04 ômega quarta mais ômega ao quadrado. Para achar o ângulo, é melhor eu usar nesse formato aqui, ó. E como que eu encontro o ângulo? É o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Como ela tem o mesmo denominador, ó, eu posso cortar. Então ela fica mais fácil. Então, o ângulo é o arco tangente ó, de 0,2 ômega ao cubo menos ômega sobre menos 1,2 ômega ao quadrado. E aí a gente pode calcular né, o mg e o mf. Lá da teoria, o que é o mg? Ó? É o módulo de 1 sobre g de j ômega para um valor de ômega quando o ângulo de g de j ômega é igual a menos 180. Então, eu vou pegar a fórmula do ângulo do g de j ômega e igualar a menos 180. Pegando aí a fórmula, que é essa daqui, né? E igualando a menos 180, ó, aplico a tangente aqui, vou isolar o ômega. Vou encontrar essa equação do terceiro grau aqui incompleta, né? Põe o ômega em evidência. Para ser zero, ou ômega é igual a zero, que não tem sentido físico, né?
a frequência tem que ser positiva, não pode ser nem negativa nem zero, ou o que está dentro dos parênteses, entre os parênteses tem que ser zero. Fazendo o cálculo aqui, eu vou encontrar, ó, raiz de 5 e menos raiz de 5, que também não tem sentido físico. Então, a frequência para um ângulo de menos 180 graus é raiz de 5, ó, 2,24. E agora eu vou lá na fórmula, né, 1 sobre g de j ômega, e vou substituir o ômega por raiz de 5. 1 sobre j ômega, que a gente pode fazer aqui, ó, pegar essa primeira aqui, 1 sobre j ômega, g de j ômega é o inverso dessa daqui, ó. Vai ficar esse, é o inverso dela, então o denominador passa para cima. Então, a raiz quadrada, ó, da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. E vou substituir aqui no lugar do ômega, raiz de 5, ó. Raiz de 5. Vou tirar dos parênteses, né, vou resolver aqui dentro da raiz, vou resultar em raiz de 36, que vai dar 6. Então, a margem de ganho aí é igual a 6, ó. Se a gente quer o valor em decibéis, ó, você joga nessa fórmula, 20 vezes o log de 6, ó, que vai dar 15,56 decibéis. Então, a margem de ganho para essa função de transferência é essa daí. Já a margem de fase eu tenho que jogar lá na fórmula da teoria, né? É o módulo de g de j ômega para ômega, cujo é o ângulo de g de j ômega para ômega, cujo módulo de g de j ômega é igual a 1 menos mf igual a menos 180. Então, vai dar mf menos isso mais 180, né? Então, esse aqui é o valor de mf. É igual a isso mais 180. Primeira coisa, vai me encontrar aqui, ó. Qual que é o valor de ômega quando o módulo de j ômega é igual a 1? A gente já fez isso aqui, né? O módulo de j ômega, vamos pegar esse resultado aqui de verde. Isso aqui tem que ser igual a 1. Multiplica cruzado, né? Eleva ao quadrado dos dois lados para tirar a raiz. E eu vou encontrar aqui, ó, uma função, ó, do sexto grau. Só que ela é uma equação bicúbica. Eu posso reduzir ela para um do terceiro grau, ó. Substituindo aqui ômega igual a raiz de x. Vou substituir ela aqui. Fazendo os cálculos, ó, dividindo tudo por 0,04 para normalizar, eu vou ter aqui uma equação do terceiro grau, ó. X ao cubo mais 26x ao quadrado mais 25x menos 25 igual a zero. Isso aqui não é muito comum acontecer, mas tem fórmulas para calcular as raízes da equação do terceiro grau, ó. Quando você tem uma equação nesse formato, acho Q, acho R, acho discriminante, que aqui é ao cubo mais R ao quadrado. Pode cair entre os três casos aqui, ó. Se for maior que zero, você tem uma raiz real e duas conjugadas complexas. Se for igual a zero, todas as raízes são reais e no mínimo duas são iguais. E para D menor que zero, todas as raízes são reais e desiguais. Acha o S e o T e substitui aqui nessas fórmulas. Você acha as três raízes. Se o D for menor ou igual a zero, substitui nessa fórmula aqui, encontra o θ e joga nessas três fórmulas aqui e acha as raízes. Então, essa daqui, ó, é o roteiro para calcular as raízes de uma equação do terceiro grau. Então, usando o roteiro aí, né? Pegando aqui a nossa função e jogando aqui, ó, nas fórmulas do roteiro, ó, o que a gente vai encontrar? Ó? Tira aqui o A1, que é 26, o A2 é 25 e o A3 é menos 25. Joga na fórmula do Q, encontra o Q, na fórmula do R e na fórmula do D. Vou encontrar que o D, ó, é negativo, é o primeiro caso, ó. É o terceiro caso, ó. Aqui, ó. D é menor que zero. Todas as raízes são reais e desiguais. Então, eu já pulo para cá, ó. Acho o θ, que deu 13,72 graus, e jogo nas três fórmulas aqui, ó. E vou encontrar as três raízes, ó. x1, x2 e x3, ó. Menos 24,96, 0,61 e menos 1,65. Só que lá no início a gente tinha dito, ó, que ômega é igual a raiz de x, né? Para reduzir uma do sexto grau para o terceiro grau, né? Uma bicúbica. Então, agora a gente volta, ó. Se ômega é igual a raiz de x, ó. Ômega vai dar mais ou menos as raízes de x, ó. Então, vai dar esse valor, mais ou menos J5, mais ou menos 0,78 e mais ou menos J1,28. Frequência tem que ser um número real positivo, ó. Não pode ser número complexo. Então, esses aqui não tem sentido físico, nem um valor negativo. Então, a frequência, ó, é 0,78 radianos por segundo.
Então, a frequência que a gente queria lá no... Essa frequência aqui, ó, 0,78. Agora, para 0,78, qual que é o valor do ângulo? Substituindo aqui em 0, o ômega igual a 0,78, ó, eu vou encontrar um ângulo, vai estar no terceiro quadrante, ó, em cima é negativo, embaixo é negativo, ó, então tem que ser um ângulo do terceiro quadrante, ó. Você joga na calculadora dá 43,21, mas só que você tem que somar 180, ó. O ângulo, na verdade, é 223,21. Certo? Colocar em resultado negativo, né, menos 360, porque o gráfico são os ângulos negativos, né, de menos 90 a menos 270. Substituindo aqui, menos 136,79 a mais 180, eu vou encontrar o MF, ó, 43,21 graus. Se a gente pegar aquelas fórmulas lá, né, da magnitude e da fase, a gente encontrou aqui, ó, da magnitude e da fase, ó, tá tudo em função de ômega, né? E jogar vários ômegas, jogar lá no Excel, ó, vários ômegas, a gente consegue, ó, traçar o diagrama de Bode, ó, tanto da magnitude quanto da fase. E para terminar a aula, vamos fazer uma de lugar das raízes, ó. Traçar o lugar das raízes para a função de transferência da malha fechada a seguir, sendo g de S o dado no exemplo 1 e h de S igual a 1. Então, o g de S é o mesmo do exercício 1, 1 sobre S vezes S mais 1, vezes 0,2S mais 1. E o h de S vale 1. Aqui tem um controlador, né? Uma constante K. Jogando na fórmula, ó, vai ficar aqui, ó. K vezes G sobre 1 mais K vezes G vezes H, né? O H vale 1, vou tirar o mínimo aqui no denominador. Como vai ficar com os denominadores iguais, né? Tanto do numerador quanto do denominador, vai resultar nisso aqui. Tiro dos parênteses, ó. Vai ficar 0,2S ao cubo, junto aqui, ó, 1,2S ao quadrado mais S mais K. Então, essa daqui, ó, é a função de transferência desse sistema. Vamos traçar o lugar das raízes. Primeiro, qual é a quantidade de zeros? Ó, como em cima é uma constante, não tem zero. Embaixo, como é um polinômio do terceiro grau, tem 3 raízes, né? A quantidade de polos é 3. A quantidade de trechos do lugar das raízes que tentam o infinito, como a gente viu na teoria, é a quantidade de polos menos a quantidade de zeros, vai dar 3. Né? Então, são 3 caminhos, né? São 3 trechos que a gente vai traçar no gráfico. Agora aqui a gente vai colocar valores de K, ó, e jogar no gráfico, ó, os valores de K, ó. Para K igual a zero, o lugar das raízes inicia em K igual a zero nos polos do sistema e caminho para os zeros com K igual, tendendo a infinito. Então, vamos começar com zero e variando os valores de K. Vamos pegar aqui o denominador, ó, como é uma equação do terceiro grau, ó, a gente vai usar aquela fórmula lá, que a gente passou, aquele roteiro, ó, divide tudo por 0,2, aqui vai dar uma equação do terceiro grau. Aqui está 1, A2 e A3, ó. O Q dá menos 7 sobre 3, jogando a fórmula, o R vai ficar em função do K, ó. E jogando a fórmula aqui, o D também vai ficar em função do K. Então, esse aqui é o D. Então, aqui a gente tem o Q, o R e o D. E aí a gente tem que jogar no Excel, ó, vários valores de K, ó. Aqui tem o valor de R, de D, qual caso que ele cai, né? Para ver os valores de S, T e θ e quais os valores das raízes, ó. Das 3 raízes, a parte real e a parte imaginária das 3. Com isso aqui em mãos, a gente vai lá no Excel e plota os pontos, ó. E a gente vê que tem 3 trechos, ó. Esse trecho aqui, ó, quando eu vou aumentando o valor de K, ó, ele começa aqui, ó. No primeiro caso, K igual a zero, ó, ele está aqui, uma das raízes está aqui, a outra raiz está aqui e a outra raiz está aqui. Quando eu vou aumentando os valores de K, ó, esse caminho ele vai para o menos infinito, ó. Quando eu vou aumentando os valores de K, esse caminho, ó, ele vem por esse lado. E esse aqui vem por esse lado, que é o de verde. Então, são 3 trechos. O que que acontece? Para ser estável o sistema, tem que estar tudo o quê? Parte real negativa, ó. Tem que estar tudo do lado esquerdo, ó. Então, esse trecho aqui está tranquilo. Só que olha o que acontece com esses 2 trechos aqui, ó. Quando o K
tem o valor de 6, ó, quando K vale 6, ele está bem no limite aqui, ó, tanto aqui quanto aqui. Esses dois casos aqui que são conjugados complexos. Então, se K for maior que 6, ó, ele passa para o lado direito, ó. Quando passa para o lado direito, o sistema está instável. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão aqui, ó. Para um K de 0 a 6, o sistema é estável. Quando o K vale 6, ele é marginalmente estável. E quando o K está maior que 6, ele vai ser considerado instável, porque ele passou, ó, para o lado direito do plano, certo? Então, com isso, você consegue controlar aqui, ó, o valor desse K, ó, para manter esse sistema estável. No caso aí do exemplo, né, você tem que variar valores de K entre 0 e, no máximo, 6. Certo? Alguma dúvida? Então, pessoal, vou parar a gravação aí.